Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu acho que esse live action do One Piece vai dar ruim, hein? Eu sou o Kuro e para mim a melhor adaptação é o do HDMI pro DisplayPort. Eu sou o Léo e o Blackpink comunista está na sua, na minha, na nossa área. E eu sou o Roxas e eu só tenho uma frase para essa semana: Wakanda Forever. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e cruzem os dedos pro Discord funcionar perfeitamente, porque a aula já vai começar. Na aula de hoje, a Academia de Nerds vai discutir sobre adaptações. Quando as adaptações ficam boas, quando elas ficam ruins, quando é bom adaptar e quando não é bom adaptar. Mas antes de tudo, vamos pro mural de recados. E hoje, senhores professores, nós temos duas mensagens. Olha só, inclusive a gente tem uma mensagem até de um aluninho novo aqui, hein? Eu não me recordo se ele já tinha mandado pergunta pra gente ou não. O senhor Eric Kurosaki. Ele quer saber assim: quero saber quando vocês vão fazer um cast de Meninas Superpoderosas Geração Z. E assistam o original porque a versão ocidental é tudo danada. Ah, outra coisa. Quais são os jogos de luta preferidos de vocês? Jogos de luta preferidos. Vai, Léo, fala o seu aí. Antes de eu falar meus jogos de luta favoritos, eu preciso falar. Eu acho adequadíssimo a gente fazer um cast de Powerpuff Girls Zeta, porque é maravilhoso, gente. Ai, primeiro que é um anime de garotas mágicas, né? Então, já tá na minha área. E é muito bom, vale muito a pena. E a gente deveria fazer sim esse cast. Eric, muito obrigado pela sugestão. Agora, jogos de luta favoritos. Jesus, é difícil, hein? Ó, um jogo que eu amo muito é o King of Fighters, a franquia de King of Fighters. Tem uma versão do 2002, que é o Ultimate Match. Ultimate Match. Gente, aquele jogo é tudo pra mim. O 97 eu também gosto muito. Eu também sou muito fã de um jogo que chama Neo Geo Battle Coliseum, que é muito bom. E eu vou colocar o Street Fighter V aqui também, porque ó, o tanto de hora que eu já gastei da minha vida jogando esse jogo. Não quer dizer que o jogo é bom, mas tudo bem. Eu gosto dele, tá? Eu gosto dele. Pistolou toda. Bem, você gastou muitas horas no Tekken vs Street Fighter também. Não quer dizer que o jogo é bom. Não, Ô Léo, você fala Fighter assim, ó, pro Rox. Ainda bem que ele pediu o jogo favorito de cada um. Nossa, é verdade. Perdi a chance. Toma esse Hadouken na cara. Vamos começar a gravar de novo, gente. Não, perdeu a chance. Perdeu o combo. Ah, perdi. Vai lá, Roxas. Bom, eu já assisti o anime de Powerpuff Girls Zeto, então eu tô tranquilo em fazer um cast, é muito bom mesmo a história, e eu vi o original, então eu tô tranquilo 2 vezes nesse cast. E meu jogo de luta favorito é Ultimate Marvel vs Capcom 3. Gente, É tão favorito que ele precisa de 2 takes pra falar o nome certo. Né? Ia sair Marvel, gente, igual que antes, Ultimate Marvel vs Capcom 3. Ai, eu esqueci desse jogo. Esse jogo realmente é perfeito. Nossa, qual o defeito? Não tem. Vai lá, Kuro. Vamos lá. Primeiro que eu não assisti esse Powerpuff Girls. Eu assisti alguns episódios, mas nunca assisti a série inteira. Parece ser legal mesmo. E jogo de luta favorito. Eu não sou uma pessoa que joga muito jogo de luta, então eu não conheço muitos, eu não joguei muitos. Se eu falasse Smash Bros, eu provavelmente iria apanhar do pessoal puritano dos jogos de luta. Então vou falar outra coisa. Pode falar sim. Eu vou falar que aquele Fate Unlimited Codes eu gostava muito, porque era de uma franquia que eu gostava, então apesar de não gostar de jogos de luta eu jogava muito. Mas Naruto, cara, Ultimate Ninja Storm eu acho que era o 1 ou 2, eu gostava muito do jogo, eu joguei pra caramba na época do Play 2. O 2 era muito bom. Sim. Você não quer apanhar dos fãs de jogos de luta por não falar Smash e fala Naruto, amore? Ué, é mais de luta do que Smash, né? Olha, não, é uma mentira, né? É um argumento válido. Smash tá na Evo.
o argumento de qualquer um que pode chorar o quanto for. Tá na Eva jogo de luta, amore. Eu não assisti essa Powerpuff Girls Z aí. Nunca assisti nenhum episódio, pra ser muito sincero. Mas quem sabe um dia, né? Eu não faço a mínima ideia de quantos episódios são, né? Então é necessário saber quantos episódios são, né? Planejamento logístico pra poder fazer. Porque, né, o tempo tá difícil, né? Mas é algo pra se pensar, sim, Eric, a gente O tempo pode tá fazer. de chuva, né? O quê? Olha, só se for na casa de vocês, que aqui tá um calor. Em qual universo que estão morando? Deve ser um dos multiversos da DC, porque... Só pode. E a gente pode pensar, assim, em fazer. Agora, jogo de luta, caramba. Assim, eu sou muito ruim em jogo de luta. Essa é a grande verdade, sabe? Eu não consigo fazer combo. Somos dois. Então, eu e o Kuro, a gente joga, sabe? A gente vai apertando os botões e é isso aí. Mas eu tô com o Kuro. Acho que os meus jogos favoritos de luta seriam os de Naruto. Ou nessa mesma pegada, né? Esses Dragon Ball. Sim, Cavaleiros do Zodíaco, que é mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, falando um pouco, eu lembrei agora. O Grand Blue eu comprei, né? Agora no começo do ano. E joguei bastantinho até. Eu gostei bastante. Eu não sei dizer se seria meu favorito, né? Porque, como eu falei, eu não tenho muita experiência, mas... é um que eu curto bastante. Aquele de Bleach lá do Play 2, dá pra considerar de luta? Dá sim. É um estilo diferente, mas dá. O Bleach. É o que eu falei, é o Blade tipo Battle. de jogo que os puritanos de jogos de luta provavelmente iriam te bater, sabe? Mas como a gente tá com pessoas lúcidas aqui, né? Então. Se serve de explicação, eu joguei bastante o último Mortal Kombat. Eu gostei bastante, mas assim, eu não jogo online porque eu sou horrível, né? Eu ganho da eu máquina adoro e é o... Mortal Kombat, mas é que, assim, é um estilo que eu prefiro mais pela história do que pelo estilo do jogo, sabe, em si. Ah, menino, eu não sei jogar mesmo, então pra mim faz muita diferença. Mas, muito obrigado pela pergunta, Eric. Vamos pra próxima pergunta. E olha só quem voltou. Adivinha quem voltou, Léo? São tantas pessoas que vão e voltam que eu não sei. Uma que você adora, Léo, pô. Ah, mas eu adoro tanta gente. Meu coração cabe todo mundo. Nossa. É a Paty, certeza. A Paty é a nossa aluna pontual, tá postando aí sempre. Paty Baltazar. Paty! Agora ela postou assim pra gente. Amores meus, peço encarecidamente que vocês assistam The Boys. E comentem, por favor. Dia 4 de setembro vai sair a segunda temporada. E eu quero a opinião de vocês. Amo todos. O cast tá cada vez melhor. Beijos. Muito obrigado, Paty. Antes de qualquer um falar qualquer coisa, eu só vou falar aqui, Paty. Eu tô falando pra eles verem isso já faz... desde que saiu a série. O Roxas até assistiu, mas tem duas pessoas que ainda estão ignorando meus avisos, né? Então você pode dar bronca neles. Em minha defesa, eu já falei que eu ia assistir realmente, mas eu sempre enrolo. E, por exemplo, nesse final de semana eu acabei assistindo só One Piece, então... Que defesa foi essa? Em minha defesa eu só enrolo pra assistir. Então, Karma... É meio estranha, digamos. Karma, não concluí, checar, respirem. O que acontece? Entre colocar o One Piece em dia e ver The Boys, eu acabei escolhendo colocar o One Piece em dia. Veja, a gente nunca vai fazer cast de The Boys, porque colocar One Piece em dia é uma tarefa impossível. Já tô no 894. Olha, ó. Gente, aqui, assim, você abre uma porta, você abre um armário, aparece o Kuro falando, gente, vai assistir The Boys. Mas eu nunca vi, eu não vi também não. Mas assim, né... O outro não vi também, não. Uai, mas não vi mesmo? Uai. Não, mas vamos analisar. É que assim, Paty, pra próxima semana, eu acho praticamente impossível. Porque a gente já tá gravando um cast que vocês vão ouvir já na segunda-feira. Então, talvez, quem sabe, daqui 2 casts... Depois desse cast publicado, o segundo cast da frente, talvez a gente possa sim fazer de The Boys. Mas não é certeza, vai depender de 2 luas, né? Eu e o... Sim. E o Léo assistir. Porque no caso a gente vai ter que assistir a primeira temporada e tal, né? Mas assim, pra ela não ficar triste, se a gente resolver não fazer um podcast de The Boys, pelo menos eu e o Roxas dá a nossa opinião no início de algum cast aí. Sim, sim. Não, mas eu quero assistir. Eu só não vou prometer que eu vou, por exemplo, de assistir nesse final de semana. Esse final de semana agora tem um feriadinho prolongado ali, né? Segunda-feira, 7 de setembro. Então talvez dê pra eu já matar o One Piece e começar a assistir The Boys. Não sei, sabe? Sabe o que dizem de One Piece, né? Tudo que é bom dura pouco. Venenosa,
Gente, o Kuro, hoje, ele tá querendo apanhar de vários fãs, assim. Ele tá atacando vários fandoms diferentes. Tá uma coisa ousada, tô gostando de ver. Ousadia, alegria, que é isso? Tá buscando perigo. Claro, né? Living on the Edge. Mas enfim, Paty, a gente talvez vai fazer. Falta agora convencer o Léo. Léo, você se compromete em algum momento a assistir The Boys? É porque, é igual o Digão falou, né? Nem sei mais o que o Digão falou. Né? Ou seja, Paty, ele não se compromete, tá? Não, Essa eu me é a verdade. comprometo. Mas olha o que o Digão falou. Você se compromete em algum momento a assistir The Boys? Eu me comprometo em algum momento, gente. O problema é dar tempo de assistir. E eu consegui assistir sem dormir 2 temporadas. Mas assim, vai rolar. Vai chegar o momento. Vai chegar o meu momento. Traduzindo, até o final de 2022, tem aí a possibilidade de... Nossa, que sair exagero. Também esse não é plano. assim, né? Também não é assim. É que você tem que colocar na mente, Léo, que você tem que assistir logo, porque se enrolar muito, vai chegar o Snyder Cut, aí Ih, não vai ter Snyder tempo pra Cut nada. demora, hein? 4 episódios, Léo. O Roxas vai assistir o Snyder Cut e vai contar pra nós. Não, você tem que assistir. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu assisto Snyder Cut, vocês assistem Suicide Squad Mulan, tá bom? Gostei, não. Então, eu acho legal a ideia. Porque eu gostei da ideia, pode ser. O problema de Snyder Cut, gente, é que a gente vai ter que fazer 4 casts. Ai, seu nariz. Um pra cada parte. Senhora. Muito obrigado, Paty. Tá na hora da gente começar a falar sobre adaptações. Bom, no mundo de hoje é muito comum de várias franquias, sejam elas de jogos, filmes, etc., livros, animes ou mangás, etc., serem adaptados para outras mídias, né? Vamos dar um exemplo simples aí. E pra não falar que eu sempre falo do Batman, eu vou falar do Superman. Superman, ele nasceu lá nas HQs, né? E de lá ele foi transportado, né? Para desenhos. Eu fui transportado para uma terra estranha, onde a aventura começou. Aprendi a lutar para proteger os meus amigos do terrível mundo. Monster Rangers. Vamos, Monster Rangers. Séries, filmes e jogos também, né? Embora, né, o jogo mais famoso do Superman não seja famoso por ser bom. Mas enfim, é comum, né, deles pegarem essas franquias e tentarem ganhar dinheiro em outras mídias, né? Só que assim, nem sempre as adaptações saem de uma forma interessante, né? E às vezes acontece exatamente o oposto do que eu tô dizendo. São adaptações que acabam sendo até melhores do que o conteúdo original, ou são espetaculares e tal, né? E é o que a gente vai falar sobre hoje, né? Afinal de contas, quando que é interessante adaptar uma franquia para uma outra mídia? Vai, Roxas, você que sempre é muito bom ver suas respostas quando você não tá esperando uma pergunta. Quando que você acha que é legal adaptar uma franquia para um outro tipo de mídia? Olha, Digão, é legal adaptar quando é uma coisa assim que é empolgante pro público, que tá fazendo talvez muito sucesso, mas tem que ser uma coisa que realmente funciona, né? Vi de alguns GOTs aí que a gente tem. Olha as cutucadas, né? É que é complexo de analisar quando que é, né, o momento certo pra você adaptar alguma coisa. Porque se você espera muito, talvez o hype daquela franquia possa passar. E se você faz assim muito rápido, às vezes as pessoas nem estão sabendo direito do que se trata e tal. E aí o negócio, né, acaba não funcionando muito bem, né? Existem alguns exemplos bem simples disso, né? O próprio Dragon Ball, né? Aquele filme super legal que lançaram, que deve ser da Fox, eu não sei, mas deve ser, porque a Fox faz Tudo coisas... que é da Fox, né? É. Mas enfim, Dragon Ball teve lá todo um hype e tal, quando ele era transmitido originalmente e tal. E depois de um certo tempo que veio esse filme. Eu não lembro quando exatamente que lançaram o filme. Acho que foi em 2010, 2009, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aquele filme de Dragon Ball é, no mínimo, algo pra gente nunca mais lembrar, né?
Sim, só gostaria de confirmar que realmente é pela Fox. Tá vendo? Eu tô falando! Eu tô falando! Tá esperando de quando terminar pra poder falar. Uma coisa sobre essa adaptação do Dragon Ball, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo entender. Que eles pegam uma obra muito icônica, que é Dragon Ball. E assim, Dragon Ball não é uma obra só conhecida no Japão. Ela é conhecida no mundo inteiro, tem fã no mundo inteiro, todos os países você vai... No México, gente, o povo vai pra bar pra assistir Dragon Ball Exatamente. na televisão, sabe? Não, É o pior, um fenômeno. gente, pra mim, é que não é difícil adaptar Dragon Ball. Tem, tipo, não tem vários história. momentos, várias partes de história. A questão Eu é acho justamente que assim, essa. ele não é difícil pela história, mas ele talvez seja um pouco custoso com relação a efeitos. Mas é a Fox que a gente tá falando, sabe? E é um título muito conhecido e muito famoso que vai dar dinheiro certo, sabe? Então, é porque aí eles pegam essa história que é super simples, a história de Dragon Ball é uma história, né, bem direta, assim, e eles transformam numa coisa completamente diferente. É óbvio que essa mudança de cenário, gente, por mais que ela poderia ter sido super bem feita, que não daria certo, eu acho, sabe? Porque é uma mudança muito drástica de cenário. Não é nem um cenário parecido com o de Dragon Ball, sabe? São só os nomes e alguma coisinha ali da história e tal que eles mantiveram, porque o resto é totalmente diferente. É o grande problema, né? Porque assim, a gente entende que de uma mídia pra outra você vai ter que fazer alterações. Não tem como você, às vezes, contar a mesma história da mesma forma, porque são mídias diferentes e você precisa realmente utilizar o termo, né? É uma adaptação. Então eles estão adaptando para um outro cenário. Só que assim, já começa totalmente errado, que o Goku não tem nada a ver com o Goku que a gente conhece. Já começa por aí. O Kamehameha que eles fizeram no filme, minha nossa não, senhora. É um Kamehameha, vai. O negócio virou uma dancinha de parece dança do vento, sei lá, que fica fazendo uns negócios com a mão, assim, aí sai uma fumacinha azul. Você fica, que bosta é essa, mano? Sem contar o Ozaru, né? Sim, esse aí é um exemplo clássico de uma adaptação que tentou se aproveitar do hype e veio na hora certa, mas erraram na mão com todo o resto, né? Ah, e sem contar no Piccolo, né? Gente, eu nem lembro que tinha o Piccolo. Eu também nem não. lembrava que tinha o Piccolo naquele Também filme. não lembro. Eu, infelizmente, lembro. Gente, tem uma coisa muito boa sobre esse filme, porém, que é a trilha sonora que foi feita pela Ayumi Hamasaki, minha cantora favorita, minha diva. Rodrigo, por favor, coloca aí. Dareka ni kimerareta ru. Porque a música desse filme é tudo, gente. Me desculpa. Eu tenho até um pôster da Ayumi desenhada pelo Akira Toriyama. Porque é tudo. É, só isso aí mesmo, né? Pode colocar a tela preta, assim, deixando tocar a música, porque do filme, minha Nossa Senhora. Não, o pior de tudo é que o Kuro falou do Piccolo e eu tô lembrando agora do Piccolo desse filme. Mas assim, seguindo a mesma vibe, a gente tem vários filmes que foram adaptados a partir de jogos também, né? Vídeo Street Fighter. E assim, Street Fighter não foi um filme só. Foram vários filmes. É, porque não basta ser ruim né? Tem que ser ruim vários, que é pra desgraçar mesmo o negócio. É muito complicado isso, porque assim, igual eu perguntei, quando que é legal você adaptar alguma coisa? A resposta mais básica seria, quando tem uma franquia de muito sucesso, né? Você quer aproveitar esse hype, esse momento deles, eles já estão ali meio que consagrados e você leva pro outro lado. Por exemplo, Harry Potter. A gente pode falar o que for de Harry Potter. Eu não gosto de tal filme, eu não gosto de tal filme, mas deu muito certo, né? Não é à toa que o nome de Harry Potter é lembrado até hoje. Sim, Foi uma adaptação que não veio nem tanto do hype assim, né? Porque pelo menos fora do Reino Unido, né? Não era muito conhecido, né? Pelo menos aqui no Brasil, antes dos filmes, eu nunca tinha visto ninguém falar de Harry Potter. Era muito tímido, né? Assim. E aí, com os filmes, meio que explodiu de vez. Assim, já era um sucesso de vendas pra lá e tudo mais. Mas aí acho que pegou mais a galera, assim, né? Eu conheci Harry Potter na biblioteca da escola, assim, sabe? Tipo, eu vi o livro, assim, meio longe. Falei, nossa, o que é isso aqui? Aí a bibliotecária, assim, foi me explicar e tal.
Eu acho que até por causa da época também, né? Porque ainda não tinha internet pra, sabe, sair explodindo as coisas. Então, às vezes até tinha pessoas que conheciam e tal, mas era um negócio bem mais, que nem você falou, tímido, assim, sabe? Sim, sim. Não, para pra você pensar, depois disso, quando a gente começou a consumir os filmes, né, ir no cinema pra ver, cada vez que ia lançando, a gente ficava lendo notícias, né, o lugar mais rápido na época que você lê uma notícia era no Orkut. Sim. Orkut, comunidade, Sasuke da Braboleta. Assim. Você entrava lá, tipo, Harry Potter Brasil, aí tinha os tópicos lá, né? Tipo, novidades, saiu foto do não sei o quê, tá previsto que vai lançar tal dia. Era mais ou menos assim que funcionava, sabe? Então, Harry Potter funcionou muito bem isso. Senhor dos Anéis, né? Acho que com os filmes também acabou indo muito bem. A trilogia do Hobbit não Então, sobre o Senhor dos Anéis, eu tentei ler o livro, gente. Não rolou, sabe? É uma leitura muito difícil. Tolkien tem aquela escrita, né? Bem lenta, bem Agora eu não sei se a última vez que eu falei mal de Tolkien foi no cast nosso que não rolou. Eu acho que foi nesse Foi no momento. cast que não rolou. Mas enfim, eu repito. Gente, Tolkien, ele é um gênio criativo, mas ele não escrevia bem. E eu posso apanhar por isso, porque eu sei que tem gente que ama Tolkien, mas... Gente, puro tá que tá hoje pra apanhar. Não, mas há 2 Tolkien semanas ainda tem atrás bastante já gente tá. que concorda, sabe? Que com relação à escrita, ele não era muito legal a escrita dele. Eu falo que é porque é muito difícil de consumir a escrita dele. E interessante, porque eu estava vendo em um podcast esses dias pra trás, que boa parte dessa dificuldade, na verdade, são problemas de tradução. Porque na escrita original dizem que é bem mais fácil original que fala em inglês. Ainda é um pouco chato, né, de ler, né? Mas é bem mais fácil de consumir do que na tradução em português, sabe? É cansativo de ler as coisas dele. Então, ainda é cansativo, mas é bem melhor do que na versão em português, pelo que eu ouvi falar, sabe? Pelo que eu ouvi o pessoal discutindo num podcast. Então, quem sabe eu não tente ler novamente em inglês um dia pra ver se melhora a minha percepção. Eu tentei ler Silmarillion, assim, há um tempo atrás, e é outro livro muito difícil de ler. Lord of the Rings ainda é palatável, mas você chega em Silmarillion... É brabo. É literalmente como se você estivesse lendo a Bíblia, só que é complicado. Não é uma coisa que você consiga, tipo assim... Você tem que literalmente sentar com a mente extremamente focada, assim, sabe? Sei lá, tomar uns 2 litros de café e ficar ali, assim, sabe? Tipo, vidradão no negócio, né? Nossa. Aí você lê, tipo, cada página você lê umas 3 vezes, né? Pra você poder entender, porque... Caramba, mano. Não, o primeiro parágrafo do negócio é um tanto de página, velho. Tipo, muitas páginas. É que dependendo do livro que você pegar, de Silmarillion, se eu não me engano, tem uma passagem dele que tem, tipo, um parágrafo é umas 3 páginas, sabe? Exato. Daí pra mais. E é uma escrita muito difícil. Porque, igual eu falei, lembra muito Bíblia, essas coisas. É como se fosse a Bíblia do universo do Senhor dos Anéis. É basicamente a Bíblia do Senhor dos Anéis. Então vai contando a história da criação do mundo. Nossa senhora, é cansativo. É o que eu falo, o cara era um gênio, ele criou um universo, criou línguas, e isso eu nunca vou discordar, porque o cara realmente foi muito foda nesse quesito, mas em relação à escrita dos livros, eu nunca gostei muito das coisas de Tolkien. Então, eu, como eu falei, não cheguei a terminar de ler O Senhor dos Anéis. Amo a trilogia, dropei. Amo a trilogia. Agora, o Hobbit eu li. E o Hobbit eu adoro o livro. Já que o Hobbit é uma escrita muito diferente, assim. E muito mais fluida, sabe? Até porque é menor, né? E é muito mais fluido. Agora, os filmes do Hobbit eu acho péssimos. Assim, o primeiro eu ainda achei legal, mas o segundo e o terceiro eu acho horríveis. É que a questão do Hobbit é que ele também foi feito pra ser pra um público mais infantil, né, de certa forma. Então, eu acho que talvez até por isso que ele é um pouco mais palatável, né? Mas o Hobbit é o famoso caso Clamp. Vamos pegar os personagens e esticar assim eles. Foi isso que fizeram isso é filme. verdade. Isso que fizeram. Eles esticaram uma história que não precisava, que era uma história curta até, não precisava virar 3 filmes de 3 horas. O pior é que o primeiro filme, eu gostei do primeiro filme. Não, o primeiro filme é muito bom, sabe? Mas nos outros, nossa, não vai, então, sabe? o problema é conforme vai continuando, né?
Sim. E eles vão piorando cada vez mais. Eu acho que o grande problema é ser 3 filmes. Talvez se fosse até no máximo 2 ali, você ainda, né, tal. Mas 3 foi muito. Esticaram demais. E aí começa a inventar várias coisas. E tem as cenas absurdas também, né? Que não tinha o Legolas, vamos jogar o Legolas. Eu adoro o Legolas, né? Mas tem umas cenas lá que, né... Ele andando na ponte caindo, né? Se você nunca viu essa cena, gente, ó, procura no YouTube aí, viu? Porque... Cara, eu não reclamo tanto, porque em várias passagens dos livros eles tentam mostrar o quanto os elfos são fodas, que eles pisam na neve e a neve nem afunda e tal. Então, essa parte eu até relevo, sabe? Mas, realmente, adicionar Lego, sabe? Adicionar muito fanservice no meio desnecessário... Eu não reclamo, assim, de tudo, porque eu gosto do Legolas, é meu personagem favorito da franquia. Basicamente por causa do Legolas, que toda mesa de RPG que você vai jogar vai ter pelo menos uns 2 carinha querendo fazer elfo. Sempre eu tem quero fazer um elfo elfinho. arqueiro, eu quero fazer um elfo ranger, eu quero fazer um elfo alguma coisa. É o Legolas. Eu quero tacar uma flecha na cabeça do maluco, dando 2 mortal pra trás. Não funciona assim, gente. Não adianta nada, o cara vai lá, tira 20, o que você vai falar pro cara? Acertou! Se você tira 1 no dado, tudo que você imaginou vai acontecer ao contrário. Mas, né... Você vai tentar pular, a flecha vai entrar no seu olho, vai sair, vai atravessar, você vai tomar um crítico e vai morrer. Nossa, Rox tá meio dark. Caramba. Gente, hoje ele tá meio nervoso. Antes disso aí, jogou uma flecha pra frente, ela pisa a curva. Misericórdia. O Wanted é outro, né? Filme que, né? Acho que nós nem precisamos entrar em detalhes, né? Mas... O Wanted é um HQ, não é? É uma HQ. E aí eles fez aquele filme, né? Olha, o filme não é ruim até o final. Eu acho que o final é a única coisa que é interessante do que... Eu não sei. Não vamos entrar em discussão de Wanted, por favor. A gente teve o Avatar também, né, gente? Não, teve? Não. Eu só lembro daqueles azuis. Vocês lembram de algum outro Avatar? Não. Teve, né, gente? Não, é verdade. Vamos ignorar, fingir que não aconteceu. Não, mas como a gente é bom professor, a gente tem que falar, né? Infelizmente. Gente, não, ainda bem que não tentaram fazer com Korra. Porque senão ele ia concorrer. Concorra. Ai, meu Jesus. A pior. Então, e aí, é engraçado, né? Porque agora, mais recentemente, a gente ia ter uma adaptação em série na Netflix, né? E os criadores do Avatar estavam participando da direção. Eles estavam super empolgados, que eles queriam fazer uma coisa bem fiel. Porém, eles acabaram abandonando o barco ali no meio do caminho. A gente não sabe muito bem o porquê, né? Não sabemos exatamente o porquê, mas a gente sabe que foi porque eles não puderam colocar a visão deles, né? A visão que eles queriam pra série de Avatar. Então, amores, vocês podem ter certeza que vem uma série aí que não vai ser muito fiel ao material original. Você acha? Olha, Léo, se for fiel pelo menos aos quadrinhos, as coisas que são muito bons também, ok, sabe? Não precisa seguir a história da série. Agora, distorcer, não, né? Nossas. Conselho. Não se ilude. Eu não tô me iludindo, sabe por quê, Digão? Já vou falar, já vou soltar a bomba nesse cast. Filhos do Wesker, Netflix, não. Só não. Já tá errado. Para que dá tempo. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? Resident Evil é uma coisa que eu não entendo. Porque que sempre, quando fazem uma adaptação de Resident Evil, eles inventam outra coisa, sabe? Porque, Léo, é uma história de zumbis. Então ele tem que ficar revivendo a franquia em outras mídias, estragando ela. Oh, meu pai. Tá errado já, gente. Ó, já tem Monster Hunter. Pra que voltar Resident Evil? Para, gente, eu tô errado. Deixa quietinho. O povo já tava esquecendo. Eu posso dizer que eu pulei fora desse barco faz muito tempo. Eu pulei fora no 3º filme. Vocês que ficou aí enfrentando essa maré. Mas a gente sabia que não ia ficar bom. Digamos, a gente assistia porque a gente sabia que era ruim e queria rir mesmo. Não, eu e o Kuro rimos muito no último filme. No último filme a gente foi assistir no cinema, a gente riu muito, porque era principalmente muito ruim. do Léo assustando com os Scare Jump. O Léo assustando. Fora melhor. Esse filme tem muito mesmo. Era horrível.
Mas enfim, falando um pouquinho de Avatar, cara, não dá pra engolir aquele primeiro filme, cara. Pior que eles ainda tentaram, entre aspas, né, manter uma direção meio fiel até certo ponto, né? Porque ainda existiam as nações, né, os dobradores e tudo mais. Não foi que nem Dragon Ball que, tipo, só usaram o nome. Eles ainda tentaram manter um pouco as coisas, só que, tipo... Não sei quem que teve a ideia de falar. Olha, a gente tem a ação dos dobradores de fogo, mas os dobradores de fogo não conseguem dobrar fogo. Eles só conseguem pegar, se já tiver um fogo na área, eles conseguem mexer um pouquinho. Os dobradores de terra, então, eles não conseguem soltar pedaços de pedra sozinhos. Eles precisam juntar uns 5, ficar fazendo uma dança ritualística de 2 minutos pra conseguir levantar um bloco de pedra. É o Seiya, gente, pra Um soltar bloco de pedra que parece um tijolinho, né? Porque é uma pedrinha, assim. Eu quero saber quem que olhou pra isso, viu o desenho, olhou pra isso e falou: nossa, eu acho que vai dar muito bom. Não, a pessoa falou, aprovadaço. Vai, gasta todo o nosso dinheiro e faz isso. Eu só queria fazer uma pergunta. É da Fox? Infelizmente não é da Fox, é da Paramount Pictures, mas é pelo M. Night Shyamalan. Então, Shyamalan, sei lá como é. Ele é bem louco, né? Os filmes dele são bem então, loucos, ele faz umas coisas que dá certo, mas ele faz umas coisas que dá muito errado também, então... Caramba, normalmente ele faz um negócio mais adulto, né? Acho que Avatar não combina. Não, uma coisa a gente pode falar, por exemplo, os personagens, os atores ali, eles lembravam até o personagem do desenho e tal, o menino que fazia o Andy, então, é o que eu falei, tipo, ele ainda teve uma certa, né, semelhança, assim, ainda com o anime. O problema... A caracterização foi boa, né? Até a história em si, se você pegar, não é tão ruim, sabe? É passável. O problema realmente foi na caracterização que eu falo com relação à lore do mundo, né? Tipo, os dobradores em si, sabe? Essas coisas. Eu acho que talvez ele tentou fazer um negócio que nem se falou, mais adulto, realista, só que ficou uma bosta. Não dá. Aquela dancinha lá pra levantar um bloquinho de terra, que lá, olha... Não, o tio do Zuki, o Hiro, ele era considerado super foda e lendário, porque ele conseguia criar fogo do nada com a dobra do fogo. Algo que no desenho, literalmente qualquer dobrador do fogo faz assim, à vontade. Ai, cara, eu nem sei. Sabe o que eu falo desse filme? Porque eu tinha acabado de assistir o desenho, sabe? Eu assisti o desenho um pouquinho depois, assim, tipo, completinho e tal. Então eu tava no hype, cara. Eu tava no... Nossa! Eu assisti, acompanhava, né, o desenho, e... eu ouvi falar que era ruim, só que sabe quando você ouve falar, você fala, cara, né, sabe, não é possível que é ruim desse jeito. Deve ser só aquele exagero de fã decepcionado com algumas coisinhas, sabe? Mas infelizmente não era. É complicado isso, sabe? Porque, assim, a gente lembra de várias franquias que deram sim certo, que foram muito boas e tal, mas eu acho que o que fica mais marcado na nossa memória, né, é o que não funcionou, né? Por exemplo, tem uma franquia que o Léo adora, que é X-Men, e nem o Léo consegue defender todos os filmes de X-Men. Lógico que ele defende e traz de volta 2 vezes o filme. Olha, o 2 eu defendo com unhas e dentes, porque o 2 é muito bom. O 3-2, né? A segunda versão do 3. Não. Né? A primeira, da primeira trilogia. O 2 da primeira trilogia. X-Men 2. Deixa eu ver. Dias de um Futuro Esquecido, você provavelmente gosta, né? Imagino. Isso, Dias de um Futuro Esquecido também é muito bom, gente. First Class eu imagino que você gosta também. First Class eu não gosto. É porque esses dois são os melhorzinhos, assim, então... Nossa, First Class é tão bom, Léo. Ai, não gosto First Class. E Logan. Logan foi uma ótima adaptação, fenomenal. Logan é bravo. Eu acho que, inclusive, foi a única adaptação que, tipo, é indiscutível, né? Que é boa, assim. Todo mundo... Pelo menos nunca vi ninguém falar. O Deadpool, se a gente considerar, assim, do universo X-Men, também é bom. Assim, esse último, né? Não aquele primeiro que teve aquela loucura. Os dois foram ótimos, Léo. Não, aquele Deadpool... Do Wolverine. O antigo. Não, mas então, era do filme Wolverine, não era do... Não, mas o Deadpool, tipo, os filmes do Deadpool são bons. Se a gente considerar ele como da linha X-Men, sim, são bons. É porque o Deadpool, ele é um personagem que ele aparece em muita franquia, entre aspas, diferentes, sabe? Porque ele aparece muito em Spider-Man também, ele aparece... É que tem muito mutante nos filmes dele, né? Aí meio que dá um arzinho, sim, assim, de X-Men. É porque ele também é um personagem que eu não faço a mínima ideia de como que eles conseguiram errar na mão na hora de adaptar ele. Porque é literalmente um personagem que é doido, fala pra caralho, faz piada suja e é isso aí. E eles conseguiram errar isso. É porque assim, os personagens de X-Men são tão simples de adaptar e eles erraram, sabe? Então qualquer coisa é possível.
pra Fox nesse sentido. Tá um exemplo bem simples, que é o Ciclope. Eu não sou um defensor do Ciclope nas HQs, mas eles conseguiram deixar o Ciclope no cinema mais chato do que ele é nas HQs. E isso, olha, tem que bater palma, porque é muito... O Ciclope, ele é chato, mas ele tem aquela liderança, ele é um bom líder, apesar... Eu também não gosto do Ciclope, mas assim, ele é um bom líder, né? Ele é responsável, ele é forte. Nos filmes, ele é um pateta. Ele é um pateta arrogante, assim, bobo, em qualquer versão, sabe? Nossa, gente. Gente, nunca gostei de Ciclope, me batam, mas não é um bom líder, não é um bom personagem. A Jean leva ele nas costas, sempre. A não ser quando ela pede ajuda pra ele. Scott, me ajuda. Scott. Infelizmente, X-Men é uma franquia que teve muito mais erros do que acertos por enquanto. E tantas chances, gente. Nossa. O que não faltou foi oportunidade, né? E X-Men, acho que é um outro exemplo de que algumas caracterizações são muito boas. Eu gosto muito da primeira caracterização dos X-Men. Aqueles atores ficaram lendários, né? Ficaram na memória. Aquele primeiro time dos X-Men do cinema. Gente. Eles são muito bons. Os atores são bons. Eles atuavam bem. Eu não consigo ver um Professor Xavier, e um Magneto e um Logan que não seja aqueles atores, sabe? Exatamente. Nossa, eles marcaram muito. Demais. E assim, a caracterização era bem feita, né? As roupas, alguns cabelos, que tinha uns cabelos da Tempestade que não dava pra engolir também. No geral, era legal. Sim, a Mística ficava legal, né? O Noturno também ficou legal, o visual dele. Cara, a única coisa que eu me lembro quando vocês falam de Tempestade é daquela cena vergonhosa da Tempestade do lado do trem, assim, no filme da Fênix Negra. Ela parada, o trem em movimento. Olha, eu não sei mexer em After Effects, mas eu acho que eu consegui fazer uma animação melhor que aquilo lá. Porque, ó... Debote, meu pai. Pelo amor de Deus, velho. Aquilo lá... E os raios dela, né? Parece que até os primeiros filmes de X-Men tinham animações melhores pros raios dela, sabe? Parecia que ela soltava uns raiozinhos tão fajuta nesse último filme. Eu acho, gente, que eles queriam homenagear o outro filme tanto que eles usaram, assim, várias coisas. Nossa, mas ficou pior a homenagem. Já é a segunda vez, né? Com o arco de Fênix der errado. Não rolou essa homenagem não, eu acho. Olha, e pra quem tá achando que a gente tá exagerando, a gente não tá fazendo Tempestade em copo d'água. Esse filme realmente foi ruim. E o trocadilho foi intencional. Não, inclusive, a gente fez um cast falando de Fênix Negra, e eu nem me lembro, mas a nota do Roxas eu acho que foi 40 ou 30, a minha foi por aí. Eu acho que foi também. 32, alguma coisa assim. Acho que é a minha nota mais baixa da academia. Foi brabo. A nota do Léo, que normalmente o Léo gosta de dar uma nota alta, a nota do Léo foi tipo 50 ou 60, foi uma coisa assim. Filme difícil de engolir. Mas bem, a gente já falou bastante de algumas adaptações específicas, né? Mas eu tô curioso, pra cada um de vocês, o que torna uma adaptação boa? Ou sim, uma adaptação que deu certo, ou que merece ser bem adaptado, sabe? Tal. Isso, né, responder, porque tem adaptações que conseguem fugir um pouco do material original e serem muito boas, e tem adaptações que são fiéis e também são muito boas. Eu acho que a resposta minha, assim, pra essa pergunta seria: ela consegue criar uma boa série, um bom filme, um bom anime, um bom livro, sabe? Que consegue viver sozinho, sem você precisar ir no material original pra entender alguma coisa, sem você precisar ler no material original pra completar alguma coisa. Ela consegue se manter sozinha, e quem gosta do material original se sente contemplado por aquela versão, talvez. Acho que essa última parte não precisa, mas eu acho que é. Olha, pra mim, eu acho assim, ele tem que pegar as melhores partes, talvez não só necessariamente da história ou de um personagem específico. Eles podem até estender isso, mas de uma forma inteligente, sabe? Não simplesmente, vamos estender aqui porque vai dar dinheiro, porque o povo vai ver. Por exemplo, eu gosto muito dos filmes de Tomb Raider. Eles são totalmente fora da curva. Tem coisas horríveis e tem coisas muito boas, mas particularmente eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas.
Eu acho que o que o Léo falou é muito interessante, porque a gente tem exemplos muito recentes no cinema. Por exemplo, Coringa. Coringa, ele pega o personagem, ele utiliza de uma base que o personagem tem, que é a loucura ali, tal, um problema e tal, e eles utilizam isso para abordar outros temas muito interessantes e vão construindo um personagem ali, entendeu? Pra você ver. Você pode até ter referência dos quadrinhos e tudo mais, né? Ver alguma coisa ali, mas é uma história original. Pra mim, o que mais importa quando eu tô assistindo uma adaptação é pelo menos que eu consiga enxergar o personagem da onde ele veio ali, entendeu? Por exemplo, se você vai pegar o Coringa, ele é um personagem que mata e tal, tem aquele momento que você não consegue entender como funciona a cabeça do Coringa, e na adaptação dele você consegue enxergar isso. O que levou ele àquela loucura, como ele ficou daquele jeito e tal, mas você ainda enxerga a base. Então eu acho que isso é o mais importante pra mim, sabe? Eu acho muito estranho, por exemplo, você adaptar o Batman pro cinema e você quebrar algumas regras primordiais dele. O Batman não mata. Os do cinema costumam matar. Para as pessoas que vão assistir e só querem ver um espetáculo e tal, ok. Mas para quem consome tanto material e tal, a gente acaba esperando alguma coisa naquele estilo, sabe? Um cara que não vai ser quebrado a moral dele, a justiça, é um cara correto, inteligente, blá blá blá. Então, para mim, isso é o mais importante. É interessante, eu concordo bastante, principalmente com o que o Léo disse, né? A adaptação, eu também não tenho problema com ela mudar vários elementos, né? E às vezes até criar uma história nova, né, inédita, desde que mantenha ainda a essência, né, original dos personagens, das coisas no geral, sabe? Dá pra fazer uma adaptação boa ainda. E eu acho engraçado isso que você falou de ter que não quebrar algumas regras, porque eu acho que isso é o que muitas vezes pecam nas adaptações. Ou eles tentam fazer um negócio muito fiel ao original e acabam pecando por fazer algo desinteressante, ou eles tentam fazer um negócio muito diferente do original, né? Quebra algumas regras primordiais de alguns personagens, de algumas coisas da lógica da obra original, e só pra fazer dinheiro, e acaba ficando uma adaptação ruim. Eu acho que o ideal é tentar manter esse equilíbrio de transformar o negócio numa carta pros fãs, mesmo da série, mas ao mesmo tempo ainda conseguir fazer uma adaptação dinâmica que dá pra alguém que não conhece muito da história entender sem precisar ir atrás dos livros, sei lá, da origem, né? O caso do Ciclope que a gente falou. O que o Ciclope é nos X-Men? Ele é o líder. Você pode pensar, eu não gosto disso, daquilo, mas ele é o líder. Isso é a função dele ali. Ele é o líder. O que é o Ciclope no cinema? Sabe? Sim. Se você tira isso do personagem, que é literalmente a única coisa do personagem, não faz sentido nenhum, sabe? Sim, e não é nem falando que, tipo, não dá pra fazer uma adaptação que é uma carta pros fãs e, tipo, só isso que ela necessariamente vai ser ruim. Provavelmente pros fãs vai ser muito bom, né? Só que talvez vai pecar um pouco nas vendas porque não vai ter tanto sucesso com gente de fora, né? Quando eles tentam fazer essas adaptações muito focadas pros fãs, ela só dá certo se tem uma fanbase muito grande, porque não adianta, gente, você vai transformar um livro em um filme, você tem que fazer com que esse filme chegue ao máximo de pessoas possível, porque um filme custa caro, as pessoas vão ter que pagar para assistir no cinema, ou ter que pagar um serviço de streaming para assistir o filme, ou pagar o valor da Mulan, que o Roxas está louco para pagar para assistir. Com certeza, gente. Eu já tava louco para assistir no cinema. Agora, então, nossa, 10 vezes mais. Eu acho assim, essas questões, né, de adaptação, elas são complicadas mesmo, porque se você adapta pros fãs, talvez essa linguagem não vai atrair quem não conheça a obra. E se você vai adaptar pra quem não conhece, e os fãs que amam tanto. Aí tem obras que conseguem fazer esse meio campo aí muito bem. E outras, né? Sim, eu acho que o problema principal nesse ponto acaba sendo que filmes e séries live action, né, são coisas muito caras de produzir, né? Então é difícil de você, que nem você falou, fazer um negócio só pros fãs, porque a fanbase tem que ser gigante pra conseguir fazer algum dinheiro em cima, né? Mas também, se a fanbase for grande pra justificar você fazer um filme disso, você corre riscos de, se você adaptar um negócio muito diferente, né, e quebrar várias regras, vários elementos, né, que torna aquela obra que os fãs gostam, você vai se queimar. Então realmente é difícil manter esse balanço. Uma mídia que eu acho que acontece muito de
várias adaptações que mudam bastante até, que ainda conseguem ser legais até certo ponto, animes e animações. E também consegue, às vezes, fazer esse balanço, né, entre mudança e ainda manter a ciência bem, sabe? Porque são mídias mais baratas, né, animações no geral, né? Tô falando tanto ocidentais quanto orientais. Que se for ver, pra adaptar um anime pra filme, por exemplo, vamos dar um exemplo básico que a gente já falou aqui no cast, Dragon Ball. Você não vai adaptar a história inteira de Dragon Ball num filme, é impossível. Você pega um arco e tenta encaixar esse arco dentro de um filme. Dependendo é possível, dependendo não é possível. Dragon Ball não foi possível, né, como a gente sabe. Mas tem outras coisas que já foram possíveis. Por exemplo, Fullmetal. Eu gosto do filme de Fullmetal. É um pouquinho estranho? Mas é bem adaptado, eu acho, sabe? Tem aquele filme dos Cavaleiros Zodíaco que eles tentaram adaptar o arco das 12 casas num filme só e ficou uma correria do diabo, né? Sim. Você ia tomar um soco numa casa, voava pra outra, literalmente. Tirando essa correria, né, que teve que ser, eu gostei daquela adaptação. Até certo ponto, sabe? Eu só me assusto quando vira Final Fantasy, porque larga de ser Cavaleiros num certo ponto. Não. O Cavaleiro do Zodíaco também é muito Final Fantasy em alguns momentos. Não tem muita regra, gente. Então, eu só acho ruim a correria que virou, sabe? Porque tentaram adaptar um arco das 12 casas, que é um arco gigante, em um único filme. Se eles tivessem feito em uns 2 ou 3 filmes, teria ficado muito bom. Porque a animação, os poderes, eu acho que ficou muito legal, sabe? A caracterização também. O problema foi o Rush, né? Tem personagens muito legais, igual a Milo, que é uma mulher no filme, né? Sim. Ela é super legal, mas não dá pra você se apegar a personagem que é muito rápido. Sim. Então, só que eu acho que esse daí é um dos casos que a Toei Animation, acho que né, a Toei Animation, porque sempre tudo de Cavaleiros é da Toei, ela já sabe que o público já conhece a história, então assim, ela não vai contar essa história mais uma vez. E aí ela quer fazer um filme, então vamos jogar tudo de uma vez só. Esse é o típico filme voltado exatamente pra quem já é fã da franquia, já conhece, porque se você não conhece esse filme, se você não conhece a história de Cavaleiros, você vai assistir isso daí, gente, você vai boiar o filme inteiro, porque, né, não tem... Assim, Sim. É muito desconexo pra quem não conhece a história. Agora, quem conhece a história consegue aproveitar, porque já conhece os personagens. Você não precisa de uma introdução maior pra conhecer os poderes, pra saber o que eles estão fazendo. E é legal, sabe? É interessante. É legal, mas a correria daquele filme estraga qualquer explicação pra mim, sabe? Porque eu não tô zoando. É literalmente isso. O Seiya toma um soco numa casa e ele voa pra próxima casa. Tipo assim... acho que exageraram, assim, sabe? Podia, sabe, ter planejado melhor. Essas correrias, elas nunca, sabe, conseguem resolver. Porque, beleza, os fãs já conhecem a história e tal. Então faz a história um pouquinho mais rápida ali e tal. Mas o cara tava literalmente voando de casa em casa. Pô, era mais fácil, então, chegar da primeira casa, pegar um embalo e correndo. Eles é super poderoso mesmo, pula lá na última e pronto. É mais fácil. Mais ou menos, porque até no anime a gente tem momentos em que eles passam casa de formas meio bestas, né? Mas, enfim, não vamos demorar muito nisso. Mas, assim, a gente tá discutindo isso de até ter sido uma boa adaptação. Eu acho que justifica bem o que eu falei até, sabe? Porque no final do dia, esse filme foi o quê? Uma animação. Em 3D, mas foi uma animação. Então é muito mais fácil ainda de você animar do que fazer uma coisa live action, sabe? Então eu acho que é mais fácil de você transportar essa mídia. Eu fui transportado para uma terra estranha, onde a aventura começou. Aprendi a lutar para proteger os meus amigos do terrível mundo. Monster Rangers. Vamos, monstros. Monster Rangers. Uma animação porque fica mais barato e dá pra você ter uma liberdade criativa maior, até com efeitos e tudo mais. Então acaba ficando mais fácil de adaptar. Jogos, mangás, livros, novels, é mais fácil de adaptar pra uma animação. É mais que a maioria das animações você tem uma liberdade maior de episódios, né, de filmes e tudo mais. Não, mas preocupa não, tá vindo aí o live action One Piece, ó, melzinho, vai ser uma bosta, mas tá vindo aí. E falando de anime, uma adaptação assim que eu achei que ficou incrível, é que assim, anime a gente tem muitas adaptações de mangá pra anime, hoje em dia elas estão tentando ser bem fiéis, né, às obras originais, assim. E recentemente... Bom, mais ou menos recentemente a gente teve o Kimetsu no Yaiba, que fez uma adaptação, na minha opinião, assim... Nossa, gente, é incrível o que eles conseguem fazer. Bem melhor do que o mangá. Porque aí, assim, eu gosto muito do mangá de Kimetsu no Yaiba. Só que
eu fico impressionado como o time criativo do anime foi capaz de pegar uma cena que no mangá é bonita, é emocionante, mas no anime eles transformam em uma coisa assim que transcende, sabe? Aquele final do episódio 19, gente, marcou. Sabe? Aí, que é a Fotable, né? Tem duas coisas que eles fazem muito bem: animes e sonegar imposto. Não, pera. Olha! Nossa senhora! Crime, Chama a polícia! Chama a polícia! Não, mas brincadeiras à parte, eles têm uma equipe muito foda, né? Não é à toa que eles trouxeram à tona Fate, trouxe pro mainstream com Fate Zero, com a animação fenomenal. Agora teve Kimetsu no Yaiba também com a animação fenomenal. Tipo, o mangá não é ruim, mas é uma história shonen bem básica e até meio clichê em diversos pontos, né? Só que conseguiram transformar nessa fenômeno que virou, tipo, mundialmente, né? Kimetsu no Yaiba. Eu acho que o mangá não era tão famoso e o anime veio... Nossa, o anime destruiu, né, na popularidade. O mangá, ele não era tão famoso assim, sabe, lá no Japão. Ele conseguiu topar One Piece e conseguir ser o primeiro em vendas desde que começou a terminar a segunda metade do anime, eu não me recordo. Ele pegou o primeiro lugar de vendas lá no Japão, o mangá, e seguiu com o primeiro lugar de vendas até acabar o mangá. Tipo, e ele topou o One Piece por vários meses, sabe? Uma coisa que eu acho que não aconteceu faz muito tempo. Eu achei engraçado isso, porque no Japão, quando uma coisa tá hitando, eles sugam até o último momento. Kimetsu no Yaiba, não, vamos acabar com esse mangá, não quero mais fazer, chega, sabe? A história já deu, chega, acabou. Então, ainda bem, né? Porque senão estragaria. A gente ia com o tal de Naruto, né? Que o autor falou que ia acabar depois de Naruto. Agora a gente tá tendo Boruto faz quantos anos? Não, Boruto. Aí depois vai ser o filho do Boruto. Aí depois vai ser o filho do filho do filho. É isso aí, mano. Infelizmente o dinheiro fala mais alto. Com certeza. Sempre fala mais alto. E ele deve estar ganhando muito dinheiro, né, gente? Porque já tá quase no episódio 200. Você tem dúvidas? Você tem dúvidas? Com tanto de filme e jogo que tem, você ainda tem dúvidas? Né? Mas enfim, né? A gente falou aqui bastante, mas eu acho que tá na hora da gente encerrar essa discussão, mas encerrar falando aqui para os nossos alunos. Afinal de contas, quais seriam, né, caso a gente pudesse escolher, definir, manipular o universo ou os multiversos, quais seriam aí as adaptações que vocês gostariam que fossem criadas? Algo que não teve ainda, que vocês gostariam que fossem pro cinema. E qual adaptação vocês gostariam que deixasse de existir? Vai lá, Kuro. Vamos lá, uma que eu gostaria que deixasse de existir. Na verdade, ela não existe, né? A gente, é tudo fruto da nossa imaginação. Foi um pesadelo coletivo, né, da humanidade, que foi o Avatar. Aí pelo visto vão ter outro em breve, né? Provavelmente, do jeito que as coisas andam. Mas. Que dor. Né? Vida que segue, né? Uma coisa que eu gostaria de ver adaptado, cara. Normalmente eu não gostaria de uma coisa que eu gosto muito sendo adaptado, porque a chance de dar merda é grande. Mas supondo num cenário ideal em que daria certo com certeza, eu diria que Fate tem o Stay Night, né? Ou o próprio Zero, tem um potencial pra ser uma ótima adaptação. Porque não é algo ultra complexo, sabe, de adaptar. Não tem tantos efeitos super exagerados, sabe? Tem vários efeitos especiais, mas não chega a ser igual Dragon Ball que tem explosão de poder a cada 2 minutos, sabe? Então eu acho que colocando os efeitos nos lugares certos daria pra fazer uma boa adaptação, sim. Léo. Olha, eu posso dizer, assim, com muita felicidade, que uma coisa que eu gostaria que fosse adaptada vai ser adaptada, que é Tokyo Mew Mew. O mangá, na verdade, assim, já teve uma adaptação de Tokyo Mew Mew, mas vai ter outra agora. Eu tô super empolgado, tô super feliz. Mas se eu pudesse escolher uma, eu acho que eu escolheria, é uma coisa meio underground, assim. Mas é um mangá que se chama Kamikaze Kaito Jani. Na verdade, ele tem um anime, só que o anime não adapta bem o mangá. É uma releitura, assim, do mangá, né? Faziam muito isso nos anos 90. E eu queria muito uma adaptação em anime fiel ao mangá de Kamikaze Kaito Jani, que é um mangá que eu amo, um dos meus mangás favoritos, e obviamente é um mangá de garota mágica. E uma adaptação que eu apagaria todas as temporadas de Game of Thrones da 5ª pra frente. Hate coletivo, né, de Game of Thrones. Eu acho que essa ninguém discorda. Vai lá, Roxas. Bom, uma adaptação que eu gosto
muito, muito. Eu vou falar um pouquinho diferente do cast que falhou, que eu falei sobre Rurouni Kenshin. Mas agora eu vou falar de Detetive Pikachu, que é uma adaptação que eu gosto muito, que veio de um jogo bem underground também, que tipo, praticamente só saiu no Japão depois que saiu o filme que ele veio pra cá. E o filme, assim, que eu mais odeio não dá pra falar, né? Que é o Rurouni Kenshin episódio 3. Esse eu não defendo. Roxas, é pra você falar uma coisa que você quer que seja adaptada. Eu tô tentando entender aqui, Não né? era a minha favorita? Perdão, gente, eu troquei as bolas. Acontece nas melhores famílias. Acontece nas melhores famílias. Tá bom, fala um que você quer que adapta aí. Mas um que eu queria que fosse adaptado é a história de Grand Chase, gente, que é um jogo antigão, que acho que todo mundo aqui pelo menos jogou ou conhece. E ele tem uma história muito boa. Bola de fogo! Bola de fogo! Caçando unicórnio tá chorando! Mas, gente, a host do jogo era maravilhosa, a história era muito boa. E assim, morreu, né? Fazer o quê? Morreu. Bom, o que eu gostaria de apagar a adaptação? Eu gostaria muito de apagar a adaptação de Assassin's Creed. Que eu odeio esse filme. Com todas as minhas forças. Eu detesto esse filme. Foi uma decepção. Olha, o pior é que eu sabia que ia ser ruim. Mas o pior é que foi mais ruim do que eu previa, sabe? Ele ultrapassou, sabe? Então, é difícil. Ele superou seus limites. Superou. É horrível aquele filme. Tudo que tinha pra ser ruim, eles conseguiram colocar no filme. Tudo, sabe? Nem o ator lá, que é muito bom, conseguiu salvar aquela desgrama. Mas... Você não quer um filme de assassino sem sangue? Não. Eles acharam que seria legal. Super interessante. E eu gostaria muito, né? Contrariando as expectativas do Léo, que achou que eu fosse falar um filme no Batman do futuro, só pra contrariar ele, eu gostaria de um filme de Assassin's Creed, mas um filme bom, sabe? Ou uma série, um negócio bom, assim, sabe? Que eles pegassem o conteúdo dos jogos, sabe? Acompanhassem a história, assim. Falassem, não, vamos fazer assim, que não, assim dá certo. Vamos botar sangue aqui, ó. Pega pelo menos uns 5 litros aqui, ó. Vamos usar de vez em quando. Ficaria melhor, sabe? Mas eu tô sendo muito otimista porque coisa da Ubisoft, cara. Hoje eu não vou conseguir dormir, porque o Digão falar que não quer uma adaptação de Batman do futuro... Não, na verdade eu quero, é porque eu já falei tantas vezes, né? Então tem que dar uma mudada. Já que o Roxas falou, rapidinho, de bate-pronto aí, Léo, qual que é a sua adaptação favorita? Rápido. Nana, o anime de Nana. Porque as músicas são perfeitas e mangá de música, quando tem anime de música que é bom, é muito bom e Nana é perfeito. Puro. Olha só. Eu vou emendar um anime e vou falar, porque como o Léo falou que ele queria uma adaptação boa de alguma coisa mais cedo, e ele falou de anime, eu vou falar Spice and Wolf, a primeira temporada, a primeira e a segunda foram muito boas, e eu gostaria que terminassem a novel, de fazer adaptações em anime para as novels. E a minha adaptação favorita é o filme da Turma da Mônica. Gente, Digão é uma pessoa assim, muito Digão, né? É muito simples, né? Muito fácil entender o Digão. Era esperado essa, mas essa tava... Era esperado, concordo. Mas, e vocês, aluninhos? Quais as adaptações favoritas de vocês? Comentem aí pra gente. Mas, Léo, eu acho que depois de uma aula tão legal como essa, eles precisam de um pouquinho de dever de casa. Eu também acho. Pessoal, nós aqui da academia postamos aulas novas todas as segundas. Então, para ficar sempre ligado e saber quando a gente está postando, é só seguir a gente nas nossas redes. Entra no nosso Instagram e entra no nosso Face. É só procurar por Academia de Nerds que você vai encontrar. Segue a gente no Instagram, curte a nossa página do Facebook. E as nossas aulas sempre são postadas no SoundCloud. Então entra lá, soundcloud.com/Academia de Nerds. E nas segundas à noite, as aulas do SoundCloud vão para as outras plataformas digitais. É isso aí. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerd escuro... É muito simples, basta ajudar a gente a adaptar nossa casinha da Academia de Nerds num castelo que rege todo o nosso planeta lá no espaço. Ou eles podem fazer algo mais simples, que é compartilhar nossas postagens para os amiguinhos, cachorros, familiares e tudo mais, e comentar que eles curtem um podcast muito maneiro que sai todas as segundas. Então é isso aí, vocês têm conteúdo toda semana para estar ouvindo no seu percurso para o serviço na terça de manhã. Ou se você quiser escutar à noite também lá no que a gente posta, tá ok. É isso aí, pessoal. E caso vocês queiram entrar em contato mandando perguntas, é só mandar mensagens pra gente lá no Instagram ou pelo nosso e-mail, contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada!
Não, quero bison loiro. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light.